Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, nós te adoramos nessa noite. Que a sua unção seja derramada nos corações de todos aqueles que estão aqui presentes nesse lugar e aqueles que estão atrás das câmeras. Todo aquele que ver esse vídeo, Pai, ouvir esse som, será abençoado, será tocado e transformado pela tua palavra. Que o teu Espírito agora atue poderosamente sobre os teus filhos, Pai. Estejam eles aonde estiverem, no nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra os alcance agora poderosamente e transforma, e liberta, e cura, e age conforme a necessidade de cada um. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler essa noite no livro de Números, no capítulo 13. Vamos começar com o versículo número 1. Números 13, nós vamos ler inicialmente o versículo 1 ao versículo 3. E diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Agora vamos ao versículo 25. Diz assim, versículo 25 de Números 13. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinha subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. No capítulo 14, o versículo 1 diz: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné,
dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. E apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda e da congregação e todos os filhos de Israel. O versículo 11 diz assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Essa passagem da saída do povo do Egito, a entrada na terra prometida, nós vemos um povo, uma geração formada por uma aliança de um homem chamado Abraão, do qual era um homem de fé. E Deus, por causa disso, lhe concedeu uma geração, um povo, uma aliança divina. E Deus disse a Abraão que lhe daria uma terra. E fez uma promessa que faria dele uma geração, gerações e gerações, e uma nação de um povo, do qual ele seria o Deus. Mas esse povo foi levado para o Egito. Depois de 400 anos se perderam, se transformaram em escravos. Então Deus os tirou de lá com 10 pragas. E o Egito viu a manifestação de um Deus verdadeiro, algo sobrenatural poderoso que arrasou com o Egito. Mas os filhos de Deus, nada lhes tocou. Então Deus os tirou com mão forte, os fez atravessar por um mar em terra seca, e tragou o exército de Faraó que os perseguia, diante dos olhos dele, de uma forma sobrenatural, porque Deus era com eles. Agora veja, há 40 dias de entrarem numa terra que lhe era prometida, porque Deus havia dado a terra a eles, mas Deus deu. Ele não disse que ela seria, que eles entrariam nela de uma forma simples. Porque Deus sabe todas as coisas. E a nós compete confiar nele e nos seus caminhos. Mas veja que Deus traçou um caminho para eles. Um caminho de conquista, de vitória e de glória, que o Senhor os daria. Mas na cabeça deles isso não cabia. Não cabia isso. Porque veja só, 400 anos de escravidão corrompeu a mente deles. Mas isso não era motivo, não era justificativa. Porque Caleb e Josué também eram escravos. Assim como todos os outros. Então veja que uma simples olhada, olhando pelaquilo que Deus havia dado, gerou 2 relatórios. Foram 12 homens, 12 líderes, o chefe de cada líder, 12 filhos de Jacó, 12 tribos, 12 líderes. 10 líderes trouxeram o mesmo relatório, e 2 homens trouxeram outro relatório. E aí nós aprendemos, porque com esses relatórios, se cursou, deu o destino daqueles homens. O que aqueles homens relataram, a forma com que relataram, a forma com que viram, traçou-lhes o caminho até a terra prometida ou não. Um caminho de vitória ou não. E veja
que com isso nós aprendemos uma estratégia que Deus deu para lutar diante das adversidades, diante das guerras que nós temos. Então, se nós pararmos para analisar essas situações, depois que o povo chegou e que relataram tudo o que aconteceu, e tudo o que eles viram, a forma com que relataram, dá para nós aprendermos uma série de coisas. E eu quero lhes ensinar 5 essa noite. E a primeira delas chama-se visão. Visão. Ver o que Deus vê, não as circunstâncias. Porque quando Deus mandou aquele povo subir à terra para ver a terra, era para ver aquilo que Deus havia dado, as vitórias que já lhe foram concedidas antes mesmo de serem travadas as batalhas. Deus não mandou eles verem dificuldades, mas eles não entenderam isso. 400 anos de escravidão perverteram seus corações. Muitos deles eram idólatras. Mas Deus era compassivo com eles. Então, quando eles olharam porque Josué e Caleb viram a mesma coisa que os outros 10 viram. Não foi nada diferente. Tudo que um viu, o outro também viu. Mas a visão constrói o reino no nosso coração. A visão que Deus nos dá vai nos dar a direção para o caminho da vitória ou da derrota. Vai depender de você. Como você tem visto as coisas. Porque a visão constrói a 4ª dimensão. A visão constrói as bênçãos na 4ª dimensão. Mas ela pode construir destruição. Veja, os 10 homens, o que está escrito lá no versículo 28 do capítulo 13, 29, 31 a 33. Tudo que eles disseram. E eles disseram, a cidade é forte, o povo é poderoso, os amalequitas estão tudo lá na terra, tem os cananeus, tem os jebuseus, tem um monte de gente. Então eles só viram um povo forte, cidade fortificada, viram que um monte de dificuldades, limitações, situações visíveis, terrestres, aquilo que eu sou limitado. Eles olhavam para as suas limitações e olhavam para as dificuldades que estavam lá. E pensavam assim, eu não posso vencer, porque eu sou fraco. Nós somos um povo pequeno para passar por cima de cidades fortificadas, para os filhos de Anak, homens de mais de 3 metros de altura. E isso lhes custou caro. Essa visão, sendo colocada nas coisas do mundo e não na promessa de Deus, lhe custou caro. Lhe custaram a entrada na terra prometida. E veja que eles se consideravam pequenos, derrotados. Parecia que todo aquele poder de Deus, que alguns dias atrás havia arrancado eles daquele Egito, sobre mão forte, tudo aquilo que Deus fez, eles esqueceram. Não serviu de nada para aquele momento. E veja que o relatório que eles passaram para a congregação foi esse. Nós éramos como um gafanhoto aos seus olhos. E aos olhos dele também. Nos nossos olhos nós somos igual um gafanhoto perto deles. E eles também, olhando para nós, eles somos gafanhotos. Não somos nada perto deles. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb, eles viram a beleza da terra. Viu a grandiosidade. Eles vislumbraram as vitórias. Vislumbraram tudo aquilo sendo deles. Vislumbraram, ninguém podendo parar eles. Não se importaram com impossibilidades, com cidades, com dificuldades, não importaram com o tamanho de gente, não importaram com nada. Só olharam a promessa de Deus e a beleza que a terra tinha. Essa terra é boa, mana leite e mel. Agora veja, o
o relatório ruim influenciou todo mundo, mas o relatório de Josué e Caleb não. Porque é muito mais fácil você acreditar nas dificuldades da sua limitação física do que nas bênçãos de Deus. Porque se o oposto fosse verdadeiro, seria muito fácil ter fé. Nem precisaria. Mas não. Porque a fé, ela vai de encontro com a sua dificuldade, com a sua limitação. A fé vai de encontro à sua capacidade de raciocínio. E o seu raciocínio lógico. Será que eu sou possível? É possível a mim vencer? Pois as circunstâncias não são boas. Então veja que a fé foi gerada de acordo com o que eles viram as situações. A Bíblia não fala, mas eu imagino que quando eles olhavam os gigantes, olhavam as cidades, aquilo, o coração deles estremecia. Ao contrário de Josué e Caleb, que quando eles olhavam, eles alegravam. Falavam, isso daqui vai cair tudo, isso daqui vamos tomar tudo. Porque não sou eu que vou tomar, Deus é que vai me dar. Enquanto os outros pensavam assim, não, nós vamos ter que vencer. Então veja que a visão gerou no coração deles a fé. E a Bíblia diz, em Provérbios 4,13, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Porque o coração é de onde procede as saídas de vida. Mas essas saídas podem ser de morte. Depende do que tiver lá dentro. O que é que tem no seu coração? Vida ou morte? Porque há 3 formas de você colocar coisas no seu coração, de encher ele. A primeira é os olhos. O que você põe os olhos. A Bíblia diz que os olhos é a lâmpada do corpo, né? Se os seus olhos forem bons, o seu corpo é bom. Por quê? Se você vê as coisas boas nas circunstâncias, seu corpo é bom. Eles olhavam, todos eles viram a mesma coisa. Mas 10 olharam tudo difícil, tudo impossível. Tudo impossível. E 2 olharam que tudo era bonito e era tudo fácil. A boca é outra forma de você encher o coração. O que você tem falado? O que é que você tem falado? Porque a boca e o coração é uma via de mão dupla, ela vai e volta, né? A Bíblia diz que o fruto da boca, o coração se farta. Se você falar muito, o coração enche. Mas também do coração produz a sua palavra. A boca fala do que o coração está cheio. É uma via de mão dupla. Você falar muita besteira, vai encher o coração de besteira. Mas se falar muita coisa de Deus, vai encher o coração com a palavra de Deus. E a outra é os ouvidos, ouvindo coisas. Romanos 10,17 diz que a fé veio pelo ouvir. E se você ouvir muita coisa ruim, vai encher o coração de coisa ruim, vai falar coisa ruim. Vai pensar em coisa ruim, vai ver só coisa ruim. E veja que essa fé, a fé move montanhas. Em Marcos 11:23 a Bíblia diz que se você acreditar em Deus, primeiro fala no 22, tem de fé em Deus. Você disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas se crer que assim fará, então o monte levanta e o monte vai. Uma via de autoridade, fé. Agora veja, visão. A segunda coisa é fé. Fé. Visão gera fé. A terceira coisa que eu quero lhe dizer para a sua vida, que é importante, é o poder de influenciar os outros. Se você ligar a televisão, você vai ver um monte de televisões só falando de doenças, falando de problemas e destruições. E a gente tem que tomar cuidado, porque se você fica vendo aquilo, só você começa a temer e começa a encher o coração com aquilo, e tudo que vai fazer só pensa naquilo, e só pensa que vai morrer, pensa que vai acabar o mundo, esquece tudo que Deus fez. Isso é normal.
porque vê demais. E agora as situações, né, as pessoas estão paradas, ficam só dentro de casa, muitos não têm trabalho, ou outros trabalham pouco, fora da sua rotina diária de trabalho. Então, a mente e a cabeça ficam sem ocupação. Então, às vezes, as pessoas procuram muito distração, isso é normal. E a televisão é um grande meio de distração. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê. Porque se fica vendo celular, um monte de mensagens, só de doenças e problemas e destruições e não sei o que mais. Isso atrapalha a gente. Porque gera fé negativa, gera visão negativa das coisas. Você começa a ver que vai todo mundo morrer, começa a ver que vai acabar os empregos, tudo, começa a ver que vai tudo dar errado. E depois enche o coração com aquilo e começa a influenciar outras pessoas. E veja que Jesus disse em Mateus 18, né, capítulo 18, versículo 19. Se duas pessoas aqui concordar naquilo que pedir, será concordado no céu. Lei da concordância. E começa a falar e influenciar os outros. Aí começa todo mundo a falar a mesma coisa. Aí começa a acontecer o quê? Concordância. Ah, nós vamos perder todo mundo do emprego. E começa a falar. E vai perder o emprego. No fim, acaba perdendo. Por que perde? Porque concorda. Porque gera no coração um sentimento de perda. E compartilha essa perda. E influencia. Os relatórios negativos, eles têm muito mais poder de influência do que os positivos. Porque os negativos são baseados na lógica, na logística humana, na limitação do homem. E os positivos não. São gerados, geralmente, em fé. Gerados em... Alguns não têm fé, pensam em pensamento positivo, sabe? Então não vale nada, mas é melhor pensar que as coisas vão dar certo do que não vão dar certo. Mas no reino de Deus o que funciona é fé, não é pensamento positivo. É fé na promessa de Deus. Mas é mais fácil acreditar naquilo que é pior do que o que é melhor. Porque os que geralmente é pior estão baseados na nossa limitação. E os positivos têm que se basear, para nós que somos cristãos, na promessa de Deus. É invisível aos olhos humanos, mas ela é muito mais real. Porque ela vem de Deus que subsiste e tem poder para todas as coisas nesse mundo. Então você tem que influenciar as pessoas para as coisas certas. Falar a palavra de Deus. Quando alguém te dizer que vai tudo acabar, você vai dizer que não. Você tem que falar aquilo que você acredita. Aquilo que Deus fala. Ver o que Deus vê. Falar o que Deus fala. Acreditar naquilo que Deus diz. E influenciar as pessoas a acreditar naquilo que você acredita. O reino de Deus nada mais é que isso. Influenciar os outros a acreditar no que você acredita que funciona. Jesus fez isso. Chamou 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos foram influência para o resto do mundo todo. Até hoje. Eles morreram faz 2000 anos e continuam influenciando um monte de gente. E dando resultado. Porque as coisas de Deus dão resultado. Não é teoria furada. Elas funcionam. E a quarta coisa que eu quero dizer para você. Primeira visão, segunda fé, terceira influência. A quarta eu quero falar sobre falar. Né? Você tem que falar a vontade de Deus. Que está na Bíblia. Nas promessas. Não o que você vê. Falar o que Deus diz. Que foi a coisa que Josué fez. Sabe? Josué fez o quê? Falou a promessa. Caleb falou a promessa. Olha o que Caleb diz no versículo 30. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que estava no coração de Caleb para dizer isso? Ele foi lá ver todas as dificuldades. Voltou feliz. Subamos. Vamos subir. Que certamente nós vamos prevalecer. Falar o que Deus fala. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua.
que bem utiliza come do seu fruto. E o poder de falar é falar o que Deus fala, não o que a gente vê. Não as dificuldades, não as limitações. Você tem que falar o que Deus fala. Sobre a sua vida, você tem que falar o que Deus fala. Não é o que a mídia fala. Não é o que os jornais falam. Não é o que as pessoas preveem. Falar o que Deus fala. Vou falar vida, não morte. Vou falar sucesso, não derrota. Vou falar que eu vou vencer, não que serei derrotado. Porque eu não ando segundo as promessas do mundo, e nem segundo as circunstâncias do mundo, mas eu ando nas promessas de Deus, na proteção de Deus e nas bênçãos do Senhor, que são ilimitadas e não dependem de situações e nem de dificuldades. Eu quero lembrar você que quando as pragas do Egito estavam acontecendo, quando Deus manchou as águas e as transformou em sangue, quando a terra encheu de gafanhotos, ou quando a escuridão caiu, ou quando o fogo desceu do céu, o povo estava escravizado e trabalhando sobre dura pena. Porque depois de algumas delas, o rei apertou o povo na escravidão e os castigou por isso. Mesmo Deus manifestando todo o poder, o povo ainda era escravo. E as maravilhas de Deus acontecendo. Então não importa se parece tudo difícil para você. Porque o poder de Deus vai manifestando no meio das dificuldades. Mas olha, que depois de 10 pragas, quando Deus matou todos os primogênitos do Egito e preservou os dos filhos de Israel, aquele povo saiu de lá. E nunca mais foram escravos. Saiu de lá livre. Saíram, ainda levaram o ouro. Deus ainda tocou o coração dos egípcios e mandou aquele povo dar ouro para eles, dar bens, riqueza para eles. Glória a Deus. Então você tem que falar o que Deus fala. Fale o que Deus fala. Fale as promessas de Deus. E por último, você tem que agir conforme o que você acredita. E perseverar. Porque sem perseverança você não vai ver a vitória. Agir e perseverar são ações que são em concordância com a nossa fé, com aquilo que nós falamos. Aquilo que Deus fala. Porque essas ações em cima de fé, em cima de uma linguagem profética de Deus, é que dão resultado. Quando Deus fala que em todas as coisas você é mais que vencedor, em Romanos 8:37, Ele está dizendo, não importa essas coisas, todas as coisas, não importa se é doença, não importa se é coronavírus, não importa se é dificuldade financeira, não importa se o mercado está quebrando, enquanto o mercado quebrar, você vai prosperar. Enquanto muitas pessoas serão demitidas, você vai ser contratado. Porque as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, vão fazer como lá no Egito. Enquanto o povo estava sendo massacrado, o poder de Deus estava atuando com sinais, com prodígios, com milagres e com poderes miraculosos do céu, atuando para os libertar. Não foi na primeira praga que eles ficaram livres, foram 10. Então eu quero dizer para você que se você está com essas dificuldades, às vezes pode ser uma, duas, não importa, mas Deus vai te dar a vitória. Não importa. A vitória vai chegar. E veja que você precisa, para ter vitória, agir e perseverar naquilo que Deus diz. E não desanimar na primeira notícia ruim que você vê. Não desanimar na primeira situação impossível que acontecer na sua frente. Você não vai passar dificuldade. Você não vai ficar humilhado. Antes você vai ficar vitorioso, porque Deus tem uma vitória para você. Deus tem uma porta escondida onde você menos imagina, Ele vai abrir e vai te dar a vitória. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra.
De todas. Deus nunca tarda. Ele faz as coisas nas horas certas. E a sua hora está chegando. Não sejamos como aqueles homens. Não sejamos como aqueles homens que fizeram um relatório ruim, influenciou o povo e o povo chorou a noite inteirinha. Que quiseram chamar um capitão, levantar um capitão e voltar para a escravidão. E queriam apedrejar Moisés, Caleb, Josué. Se não fosse Deus aparecer com a sua glória na hora, eles teriam matado eles. E depois Deus diz a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que eu fiz por meio dele? Ou seja, até quando esse povo não vai acreditar? Não é porque o milagre não foi feito na hora que você queria, que Deus não está atuando. Os caminhos de Deus são muito mais altos que o nosso. E os pensamentos de Deus muito mais altos. Você não tem que entender a Deus. Você tem que acreditar em Deus. Porque Deus não depende do seu entendimento, da sua lógica para atuar na sua vida. Que na grande maioria das vezes, eu acho que em todas elas, Ele não atua baseado no que você pensa. Mas sim da forma dele. Eu não vi até hoje na Bíblia um lugar onde Deus fala que Ele vai dar ao homem o direito de escolher a forma com que ele vai agir. Não. Porque a ação de Deus é um ato de soberania de Deus. É um ato soberano dele. A Ele pertence as ações e o tempo. E a nós não compete saber, nem tempo, nem ação, nem nada. Tem que saber que Deus livra e que Deus vai livrar. O jeito que Ele vai livrar, compete a Ele fazer. Não a nós. Mas uma vez que Deus fala que nós somos vitoriosos, a gente tem que ficar tranquilo. A gente tem que olhar as situações, meu irmão. Fazer como Josué e Caleb. Olhe para essa caos que está o mundo fora aí e veja a beleza que Deus tem para você. Olhe para o céu, veja as bênçãos do Senhor. Medite na palavra de Deus. Enche o seu coração de fé para você falar aquilo que Deus fala. Abandone as preocupações. Deixe de influenciar pessoas negativamente. Comece a influenciar as pessoas ao seu redor positivamente com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais cortante que uma faca de 2 gumes. Que ela entra no mais profundo do ser humano e rompe juntas e medulas. Ela vai lá no interior. Muito mais que qualquer palavra de qualquer jornalista e qualquer mídia por aí. Comece a falar aquilo que Deus fala sobre você. Comece a passar vergonha no diabo. Porque o diabo que põe isso aos seus olhos, para que seu coração fique cheio. Então comece a falar destruição. Mas a partir dessa noite você não vai fazer mais isso. Você vai mudar a história da sua vida. Vai começar a olhar as situações de uma ótica diferente. Não importa se tudo isso veio como um baque. Se o impacto de todas dessa tragédia foi grande, não importa. Deus vai te levantar de novo. Deus vai te sustentar. E você vai chegar à vitória. E muitos de nós nunca vai experimentar a derrota. Porque o nosso Senhor é Deus de vitória. E Ele já conquistou todas as coisas lá na cruz. E a vitória já nos foi dada. Romanos 8,37 nos garante que nós somos mais que vencedores. Sabe o que é mais que vencedor? É receber a vitória sem merecer, sem lutar. Você não vai lutar com o gigante para vencer. Porque a vitória, Jesus já lutou e já te deu. Mas você vai conquistar. Como é que eles conquistaram Jericó? Como é que as muralhas foram destruídas? Deus falou, rodeia a cidade 7 vezes. Todo mundo em silêncio nas 6 vezes. Nas 7 vocês começam a tocar os trompetes, as cornetas e grita. E quando eles fizeram isso, aquelas muralhas gigantes vieram ao chão. E assim que você vai destruir os gigantes que estão diante da sua vida. Fazendo aquilo que Deus fala. Sabe o que o Josué falou?
depois de ter conquistado muitas coisas. Está lá em Josué 14:8. Ele disse assim: meus irmãos que subiram comigo na terra desesperaram o povo, mas eu perseverei em confiar no Senhor, meu Deus. E Deus falou: ó, do jeito que esse povo aqui falou nos meus ouvidos, que era melhor a gente ter morrido, era melhor a gente ter ficado no Egito, por que Deus trouxe nós aqui para morrer todos os nossos filhos, tudo? E Deus falou assim: Moisés, do jeito que esse povo está falando, vai acontecer com eles. Mas não será assim com o meu servo Caleb, porque nele houve um espírito diferente. Sabe, conforme eles falaram, Deus mandou que fosse. Como havia um espírito diferente, Josué em Caleb, a ele Deus concedeu a terra prometida. E não foi só a concessão de entrada, mas Deus deu a eles a liderança do povo de Israel. Por causa de um espírito de vitória, um espírito que estava alinhado com a visão e com o desejo de Deus. E se você alinhar a sua visão, a sua fé, o seu falar, a sua influência e o seu agir com a visão de Deus, com a visão da palavra de Deus, a visão que Deus tem para você, eu lhe garanto que Deus não só lhe dará vitórias, mas Ele vai fazer você conduzir muitas outras pessoas em vitória, em saúde, em sucesso. E esse mal não lhe sobrevirá. Pode até tentar vir, mas vai cair tudo por terra. Porque a Bíblia diz que por um caminho vem contra nós, vem contra nós, mas por 7 foge da nossa presença. Você quer vencer? Persevera em confiar no Senhor teu Deus. Josué 14:8. Persevere em confiar no Senhor teu Deus e siga as instruções que Deus deu para Josué, que está no capítulo 1 de Josué, onde Deus manda ele ser, por 3 vezes, ser forte e ser corajoso. Josué, seja muito forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra. Porque Deus lhe capacitou. E Josué ia fazer o povo herdar. Porque a promessa já era garantida. A vitória Deus já havia dado. Então Deus o constituiu para dar a vitória ao povo. Sabe, no versículo 5 ele diz assim: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque eu estarei contigo. Ninguém vai te resistir. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. E no versículo 8 ele diz: não aparte da sua boca o livro desta lei, fala a Bíblia toda vez. Medita nele dia e noite, pensa, fala, para que você tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito nele. Então você vai fazer prosperar o seu caminho. E você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Meu irmão, depende de você. E essa noite eu quero lhe perguntar: como você está vendo as coisas? Como você vê a sua vida? O que tem dentro do seu coração? O diabo tem lutado contra os servos de Deus, na sua mente, no seu coração, colocando coisas aos teus olhos e colocando coisas no teu ouvido. Mas nessa noite eu vou orar com você, e todos esses grilhões vão ser destruídos. Esses grilhões vão ser jogados por terra. E você, a partir de agora, vai alinhar a sua visão, a sua fé, o seu poder de influência, o seu falar e o seu agir com aquilo que Deus fala, com as promessas de Deus. E eu quero que você feche os teus olhos. Senhor Jesus, nesta noite, eu destruo agora toda a força de Satanás, todo o levante do diabo, toda a estratégia, toda a arma escondida, oculta, para derreter os corações do teu povo. Senhor, nesta noite, o Senhor quebra agora, o Senhor derrete e remove esses demônios, os expulse agora no nome de Jesus, e faça com que eles retornem ao inferno no nome de Jesus, libertando todos aqueles que estão aqui presentes no nome de Jesus, através
da sua televisão, do seu celular, do seu equipamento. E aqueles que estão ouvindo essa palavra. Recebe a palavra, o poder de Deus, o poder que liberta, o poder que sara, o poder que transforma no nome de Jesus Cristo. Seja liberto no nome de Jesus. Amém. Você é vencedor. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Jesus chamou você, não foi para passar vergonha. Não foi para ser humilhado. Não foi para viver a vida em desespero. Mas Jesus chamou você para vencer. Chamou você para ser um exemplo para os outros. Um exemplo de vitória. Um exemplo de sucesso. Um exemplo de saúde. Não temas doenças. Porque elas vão cair debaixo dos nossos pés. E eu quero orar agora por os pedidos de oração. Há um monte de pedidos aqui. Eu quero orar para Geraldine, nossa irmã que mora lá na Argentina. Mesmo você estando, irmã, em outro país, a unção de Deus vai alcançar você aí, na sua casa, aonde você estiver. E Deus vai lhe tocar a sua vida, não só a sua, mas aqueles que estiveram ao seu redor. E vai entrar uma unção de alegria e de paz no seu coração. Porque o Senhor é convosco, no nome de Jesus. Também ao Cícero, a Maria, a Rutiele e todos os outros que estão escritos aqui. Senhor, nós apresentamos na tua presença. Cada um deles tem um pedido particular. Mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. E o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque tu és soberano, tu és poderoso, tu és Deus que concede os pedidos. Senhor, então alcança agora no nome de Jesus Cristo esses irmãos, essas pessoas, libertando, transformando, curando e agindo de encontro à necessidade de cada um, no nome de Jesus Cristo. E eu profetizo uma semana abençoada para você, um restante de semana cheios de bênção e surpresas que Deus tem para você. Porque muitas vezes Deus nos surpreende com bênçãos, que são surpresas. E quando elas aparecem, nos enche o nosso coração de alegria. O Senhor tem muita bênção para você te esperando. Recebe aí na sua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não. Irmãos, mande os seus testemunhos para nós. Há uma série de testemunhos aqui de cura. Pessoas que estavam para ser demitidas. E não só não foi, como ganhou novos clientes. Pessoas que foram convocadas em cursos, agora que estariam para ser fechados, mas estão abertos e as convocaram. Pessoas que foram libertas, pessoas que não conseguiam perdoar e conseguiu libertar o perdão. Testemunhos de curas e libertações. Mande os seus testemunhos para nós vermos. Porque o Senhor está atuando da mesma forma, não importa nada. Deus está atuando na sua vida aí, no nome de Jesus Cristo. E a paz do Senhor a todos.